Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem atingindo cada vez mais os nossos jovens, que é a escolha profissional. Pesquisa recentemente de Harvard fala que 80% dos jovens possuem melhor satisfação, mais sucesso na sua vida profissional quando elas fazem um projeto de vida ao longo da sua adolescência. Mas o que é projeto de vida? Nós estamos aqui hoje com a Jaqueline Loza, que é especialista em projeto de vida. Ela é professora e vem trabalhando isso com os jovens atualmente. Jaqueline, conta mais um pouco pra gente o que é projeto de vida, o que significa. Porque lá fora é muito comum, mas aqui no Brasil é muito recente esse assunto. Verdade, Jonathan. Bom, quando eu falo sobre projeto de vida, eu vou começar com a palavra projeto. E o projeto vai muito além de um sonho. O projeto é algo que é possível de realização. E para falar que alguém precisa realizar efetivamente um projeto na sua vida, eu vou precisar do autoconhecimento dessa pessoa. Ela precisa saber quem ela é, quais são as habilidades que ela possui, para entender em que lugar ela vai se encaixar no mercado de trabalho. Entendendo um pouco sobre organização financeira, sobre a sua posição dentro de uma empresa, em qual a sua habilidade para que ela consiga de fato estar ali. E aí a gente começa a entender que todas as áreas da vida vão influenciar, inclusive a vida profissional. Mas vai muito além disso, né? A vida amorosa, afetiva, é um projeto de vida. Então, um projeto de vida é algo personalizado, né? Porque cada um de nós temos os nossos valores. Então, às vezes, ser feliz para você é alcançar um objetivo X que para mim já não faz sentido. Um exemplo, na faculdade, eu conversando com os meus amigos, a maioria falava que queria viajar pelo mundo a trabalho. E já aquilo, para mim, já não era bom, porque eu teria que ficar longe da minha família. Então, eu tenho a família como um valor muito grande em mim. Então, viajar, ficar longe não era sinal de felicidade ou de sucesso. Então, como que é feito isso ao longo do ano? Como é que é esse acompanhamento com o jovem? Como é que ele entende o que é bom para ele e o que não é? Bom, se tratando de jovens numa vida escolar, a gente vai falar sobre várias séries com desenvolvimentos diferentes. Então, por exemplo, no Fundamental 1, os seus valores que você acabou de falar, que é família muito importante, para uma determinada pessoa, a viagem ser mais importante faz com que você entenda que são pessoas diferentes. Dentro de uma sala de aula, eu tenho quantas famílias sendo representadas por uma criança? Então a gente vai trabalhar lealdade, felicidade, honestidade, sabendo que felicidade não existe um conceito exato. Porque o que é felicidade para um não é felicidade para outro. Mas essa criança vai crescer. E quando ela crescer, ela vai ter algo que é a forma, que a gente chama de identidade. Dentro da identidade dela vem toda a formação das pessoas que passaram pela vida dela, da formação familiar e de quem ela é mesmo, a parte crítica dela. E aí, quando eu apresento para ela, por exemplo, as possibilidades dentro de um mercado de trabalho, eu vou falar sobre as habilidades que cada carreira exige. Para que você, por exemplo, siga a carreira de jornalista, você vai ter habilidades diferentes do que uma carreira de um militar. Então perceba, dentro da sala de aula, o militarismo vai chamar a atenção de um grupo de alunos. Já outros, talvez, que gostariam muito, a família coloca uma pressão muito grande em cima dele, querendo que aquele menino, aquela menina seja militar de qualquer forma. E ele vai entender, opa, isso não é para mim. Porque ainda que eu seja militar, eu vou passar uma vida inteira infeliz dentro daquela função. E isso é ter sucesso? Acredito que não. Então a gente já não vai mais falar sobre carreira. A gente já não vai mais falar sobre profissão certa. A gente vai falar sobre quais são as suas habilidades. Dentro daquilo que você possui, em qual lugar você se encaixa. Então, quando eu me conheço e sei, poxa, eu sou bom em alguns assuntos aqui, eu procuro no mercado de trabalho quais são essas carreiras, quais são as habilidades que elas exigem. E quando eu faço esse casamento, pô, eu gosto disso, eu tenho habilidade, e aí eu vou para aquela carreira, aí a probabilidade de eu ter mais sucesso, de eu ser feliz com a minha escolha é maior.
Se tratando de escolha profissional, sim. Mas aí a gente vai entrar agora numa segunda área de conhecimento que a gente precisa muito para fazer dar certo, que se chama inteligência emocional. Falei de inteligência emocional, eu estou falando de um dos maiores fatores que hoje causa, que leva ao desemprego de grande parte da população. Você fala por quê? Porque a questão comportamental conta muito. E aí, Jonathan, eu vou falar sobre diferenças de gerações. Já não tem mais como a minha mãe e o meu pai, que falaram sobre mercado de trabalho para mim, entender o que é o mercado de trabalho hoje. A gente está falando de uma geração que foi educada com outros padrões, com outros conceitos. E hoje, quando eu falo sobre inteligência emocional, é eu entender que eu preciso controlar as minhas emoções, sejam elas qual for. Jaque, você é professora de projeto de vida. Como que é a abordagem em sala? Como é que isso funciona dentro de sala de aula? Professor de matemática, professor de ciências, isso daí a gente já conhece. Na matemática tem muito aquela pergunta, né? Isso vai cair na prova? Projeto de vida tem avaliação, não tem essa prova? Reprova? Como é que é isso? A gente faz parte de fato de uma geração diferente. Jonathan, no momento que eles veem significado para a vida deles, eu não preciso de nenhuma ferramenta que o avalie, que o reprove. Basta ele saber que quando ele sair daquela escola, um dia ele vai ter que passar por uma entrevista de emprego. Vai ser ali que ele vai descobrir se a inteligência emocional dele foi o bastante ou não. Sendo assim, quanto mais eu reconheço as minhas emoções, melhor eu consigo lidar com elas e não prejudicar um ambiente onde eu estou inserido, seja na escola, seja no trabalho ou até mesmo dentro de casa. Perfeito. A gente basicamente vai trabalhar com autoconhecimento. Então eu vou falar sobre pontos fracos e pontos fortes. Quando eu reconheço os meus limites, quando eu percebo que eu sou uma pessoa, por exemplo, que choro muito, eu preciso controlar isso, porque numa vida profissional não necessariamente isso vai me ajudar. Ou eu sou muito nervoso, eu sou muito... Adolescente fala muito sobre isso. Eu não deixo levar para casa, sou muito pavio curto, eu sou assim, me aceito. Não é assim. Um dia você vai ter uma hierarquia e você vai precisar controlar isso. E a forma que você controla a sua inteligência emocional faz com que você tenha uma habilidade absurda, tremenda e um destaque muito grande na vida do mercado. Em várias conversas que eu tenho com gestores, né, até para trocar experiência, a gente chegou a uma conclusão que na maior parte dos casos a gente contrata a pessoa pela capacidade técnica. Quando você faz uma entrevista, você quer saber se aquela pessoa sabe executar, né? Porém, como que ela vai se comportar no dia a dia, não tem como a gente saber numa entrevista. Então, a maioria das demissões que ocorrem nas empresas ocorrem por conta do comportamento. Então, tá aí a importância, então, uma das relevâncias da inteligência emocional, que é o comportamento dentro das instituições, né? Um problema que a gente acaba enfrentando muito, principalmente quando eu lido com um profissional, é a autoestima. É muito difícil explicar hoje para alguém que não se ama o porquê ela precisa desse apreço, o quanto ela merece ser amada. E é impressionante a diferença do comportamento de um ser humano quando ele entende o valor que ele tem, a função que ele ocupa dentro da sociedade. A gente começa a perceber que o trabalho dele melhora, a imagem com ele e com os outros. Então, assim, vai muito além da escolha de carreira. É literalmente o aprender a viver dentro daquilo que você se encaixa, dentro daquilo que você conhece, dentro daquilo que você gosta. E aí, Jonathan, a gente ensina tanta coisa em projeto de vida, por exemplo, vida financeira. Do que adianta você ter um salário satisfatório se você não souber utilizar aquela renda com inteligência? Com suas habilidades, na verdade, dentro das condições da sua vida. Às vezes a pessoa se deslumbra com um determinado salário e ela não tem noção que o custo dela de vida não acompanha. E aí ela vai trazer tristeza para várias áreas. Ela vai trazer tristeza, problemas para dentro do trabalho dela, para a relação intrapessoal e interpessoal.
Mas essa parte de gasto, além da conta, também está ligado com a parte emocional. Muitas pessoas querendo compensar um desgaste emocional, uma tristeza, acham que comprando uma bolsa a mais, comprando um carro novo ou fazendo uma reforma, tem gente que é viciada em reforma, né? Ou fazendo uma reforma vai saciar aquela angústia que ela está sentindo, né? Então, assim, acaba que a vida financeira vira um escape para as emoções. Você está despejando uma carga emocional em cima do dinheiro e isso vai trazer consequência. Isso traz consequência, porque quando ela olha e vê que ela não sabe lidar com dinheiro, vê que ela não está tendo sucesso, não está conseguindo guardar para que futuramente ela tenha uma vida mais tranquila, isso traz frustração e aí vira uma bola de neve. Eu gastei dinheiro porque eu estava frustrado com meu namorado, né, com a minha vida emocional que não está legal, eu gastei dinheiro e agora eu estou em dívida, então agora eu estou triste porque eu estou com dívida. E isso, bola de neve. Falta de inteligência, falta de projeto. Olha a importância de você traçar, eu quero chegar ali. Tá, mas o que você tem que fazer? Cria um esquema, coloca no papel. O que eu preciso fazer para conseguir alcançar aquilo que eu quero? Você sabia que a gente estava falando daquele assunto da entrevista, de como, né, a pessoa às vezes se comporta na entrevista para ser contratado e depois mostra. Hoje, muitas empresas estão olhando as redes sociais. Você provavelmente já deve ter visto pessoas desabafando, esbravejando nas mídias sociais. Isso tem sido cada vez mais comum. Então, o RH de algumas empresas estão fazendo o quê? Vou pesquisar os meus candidatos, como que eles estão agindo ali no meio social, porque dessa forma eu vou ter uma ideia de como ele vai se comportar aqui. Então, algumas empresas já estão até utilizando isso. Sim, sim. E você vê o quanto hoje o ser humano faz as redes sociais de terapeuta. O quanto se desnuda, o quanto se expõe em determinadas coisas sem se preocupar se aquilo dali vai afetar positivamente e negativamente. E foi o que você disse enquanto gestor. Eu conheço a parte técnica e a parte emocional e a parte comportamental. E aí você acaba tendo um retrato de quem é aquela pessoa fora do meio de trabalho. Gostou da nossa conversa? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nós separamos uma série de temas que vão auxiliar no desenvolvimento educacional dos nossos jovens.